Olá a todos que acompanham o canal Chinese Wrestling CE. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, porque viram coisas sensacionais. Então, gente, no vídeo de hoje você verá 5 curiosidades sobre o grande mestre Bruce Lee. Curiosidade número 1. Bruce Lee nasceu no dia 27 de novembro de 1940. Portanto, se Bruce estivesse vivo no dia de hoje, exatamente hoje, ele estaria fazendo 78 anos de idade. Bruce Lee recebeu como nome de nascimento Lee Jun-fan. Decorem bem esse nome, prestem muita atenção, porque lá na frente vamos ter uma curiosidade do qual esse nome fará parte. Então, gente, é muito interessante. Bruce Lee nasceu na cidade de São Francisco, nos Estados Unidos. Então, só aí já tem uma curiosidade incrível. Porque Bruce, contrário do que muita gente pensa, é americano. Filho de um pai chinês e com uma mãe de ascendência alemã. Então, ele realmente era um cara mestiço mesmo. Inclusive, a história, em várias biografias, conta que ele sofreu bullying na escola, sofreu várias perseguições, até porque naquela época, ele morando em Hong Kong, né, ele nasceu, mas foi para Hong Kong, e lá em Hong Kong ele estudava numa escola em que os alunos falavam inglês mesmo, por isso ele já foi para lá, mas era altamente discriminado, tá? Devido a vários fatores, mas também devido a ser um mestiço. Então naquela época o preconceito já era algo terrível, então ele sofria muita perseguição em virtude disso. Curiosidade número 2. Como nós vimos na primeira curiosidade, Bruce Lee nasceu em São Francisco, nos Estados Unidos, e recebeu o nome de Lee Jun-fan. Esse nome tem uma curiosidade por trás dele, porque ele significava que ele retornaria para os Estados Unidos. Era uma espécie de profecia que a família acreditava, né? Então naquela época, a criança quando nascia recebia alguns nomes, o nome de nascimento, o nome de batismo, vários nomes. Inclusive a mãe de Bruce Lee havia perdido um filho há não muito tempo. E quando nasceu Bruce Lee, eles deram um nome feminino, Pequena Fênix, deram outros nomes e Lee Jun-fan como nome de nascimento. Era uma maneira de enganar os espíritos, era uma crença chinesa. Então Bruce foi para a China, morar em Hong Kong, e lá ele estudou, lá ele praticou Kung Fu, inclusive já devido ao bullying que ele sofria, foi aluno do grande mestre Ip Man, e a profecia de que ele voltaria para os Estados Unidos, realmente ela se cumpriu. Mas teve alguns detalhes para que ela se cumprisse. Ela se cumpriu por força maior. Bruce Lee vivia envolvido em brigas, confusões, tinha lá sua turminha, tal. E aí nessas confusões ele teve uma grande briga, na verdade foi um espancamento. Ele meteu a porrada em um outro garoto, e esse garoto era de uma família, né, proeminente lá, que era da Trade, máfia japonesa. E o que aconteceu? Em virtude disso, a família, temendo represália, pegou o Bruce e mandou para os Estados Unidos. Eles tinham duas preocupações. Eles temiam represália da Trade e até mesmo que Bruce ele fosse preso, porque ele estava constantemente se envolvendo em confusão e o negócio estava ficando cada vez mais sério. Então ele foi enviado para São Francisco, nos Estados Unidos, onde ele foi morar com sua irmã Agnes. Então, tanto Agnes, irmã dele, como outros irmãos já moravam nos Estados Unidos. Lembrando que ele era de uma família bem abastada, uma família rica, né? Curiosidade número 3. Bruce Lee vai para São Francisco e lá ele fica morando com sua irmã Agnes. Só que ele passou somente alguns meses morando lá. Ele foi para Seattle. Em Seattle, em Washington, ele foi estudar, ele foi trabalhar em um restaurante que pertencia a um amigo da família. E nesse restaurante ele dava aulas de Kung Fu nos fundos do restaurante. Ele fez de Seattle o seu lar. Até toda a sua vida, né? O restante a partir dali. Um fato curioso sobre isso é o estilo que Bruce Lee ensinava, porque ele treinou Wing Chun, ele treinou Tai Chi, Kung Fu tradicional, fez boxe, fez várias coisas. Então, Bruce Lee ensinava, não era qualquer Kung Fu, tinha uma base sólida no Wing Chun, mas Bruce Lee ensinava Jun-fan Kung Fu, ou seja, Bruce Lee ensinava o seu próprio estilo, ensinava o Kung Fu de Bruce Lee. E isso foi que causou tanto ciúme entre a comunidade chinesa. E os caras ficaram muito enciumados. Vixe, chega esse cara aí agora, e aí vem dar aulas de quê? Do próprio estilo? O que esse cara está pensando? Isso gerou muito problema entre a comunidade chinesa naquela época, porque Bruce Lee já ensinava o estilo de Bruce Lee.
Porque lá ele já tinha suas organizações, suas associações. Aqui no Brasil mesmo acontece. Você pertence a uma associação, treina durante muitos anos. E aí você se filia a uma federação. No dia que você sai daquela associação, já vi isso acontecer com muita gente, sai da associação, aí você sai daquela federação, aí todo mundo já te olha atravessado, já diz que você é charlatão, que você é um picareta. Tem muito picareta realmente nessa área. Mas nem todo mundo é picareta. E no caso de Bruce Lee, ele treinou muita coisa. Treinou com o mestre Ip Man, treinou boxe, treinou tai chi, treinou kung fu. E ele era muito bom no que fazia, porque sempre treinou ao extremo tudo que fazia. Então ele dominava a arte marcial. E quando ele chegou lá, como ele não era formado em nenhum estilo específico, ele foi ensinar Jun Fan Kung Fu, o próprio Kung Fu de Bruce Lee. Aqui dali já serviu de base para a sua criação do Jeet Kune Do. Curiosidade número 4. Bruce Lee trouxe algo mais na sua bagagem. Ele treinava com o mestre Ip Man. Mas porque, como eu falei na curiosidade anterior, ele não conseguiu, ele não cumpriu, né, não completou todo o currículo do Wing Chun. E nem dos outros estilos que ele havia praticado. Não era mestre de nenhum outro estilo. Mas acontece que Bruce, já naquela época, não treinava somente uma coisa. Ele se dedicava a várias coisas. Ele sempre teve uma visão muito ampla, muito aberta. É tanto que essa é a curiosidade número 4. Bruce Lee trazia muito mais do que roupas e qualquer outro acessório na sua bagagem vindo de Hong Kong para São Francisco. Bruce Lee trazia 2 títulos de campeão de boxe de Hong Kong, de 2 anos consecutivos, 1957 e 1958. Ou seja, o cara sempre foi muito fera. Então, se a gente fosse ver realmente a vida curiosa de Bruce Lee, daria para ter assim 1001 curiosidades. E eu selecionei essas 5, falta uma, calma lá. Selecionei essas 5 para ser bem objetivo nesse vídeo, tá certo? E essa, gente, sensacional, porque essa curiosidade, ela vai nos mostrar a real visão que Bruce Lee tinha da arte marcial e de sua criação. Então, curiosidade número 5. Bruce Lee criou o Jeet Kune Do, segundo os escritos, os textos que tem aí, né, de relatos e biografias, em 1965. Só que como nós vimos, quando ele chegou em Seattle, ele já ensinava o seu próprio Kung Fu. Ele já não era preso, apesar de ter uma base no Wing Chun, o sistema que ele ensinava, mas Bruce Lee ensinava com a sua visão do Kung Fu, com a sua experiência de outros estilos que ele tinha treinado. Então essa é a curiosidade número 5. Bruce Lee cria o Jeet Kune Do. E aí fica sempre aquela discussão. É um estilo, mas ele diz que é um estilo sem nenhum estilo. É um estilo, é um sistema, Gente, Jeet Kune Do é a visão de Bruce Lee a respeito das artes marciais. Ele costumava dizer que a menor distância entre 2 pontos, na matemática fala que é a reta. Segundo Bruce Lee, a distância entre 2 pontos é a simplicidade. Então, essa é a curiosidade número 5. Bruce Lee, ele fez com que o Jeet Kune Do virasse sinônimo de tudo que fosse bom e perfeito. Tudo aquilo que tivesse beleza. Então, existe, bem interessante. Ele estava com seus alunos, ou com seus amigos ali particulares, passava uma moça, vocês sabem que o Jeet Kune Do é abreviado JKD. Então, vários livros, vai estar lá, JKD. Então, ele está aqui com seus amigos, dialogando, passava uma moça muito bonita, muito, né? Ele dizia, ó, JKD. Então, ele estava ali e ele via um skatista lá fazendo uma manobra radical, arrebentando, ele dizia, ó, uau, JKD. Então, virou sinônimo de perfeição, de belo, de beleza. Tudo aquilo que era bom, perfeito, era Jeet Kune Do. Então, eu diria que Jeet Kune Do é a alma de Bruce Lee. É a visão de Bruce Lee. É a visão dele com relação às artes marciais. Se você é um karateca, você vai tirar aquilo que é desnecessário e usar a objetividade. Aquilo que há de essencial para o combate e aquilo vai ser a perfeição para o combate. Isso é Jeet Kune Do. Então, independente do estilo, independente do que você faça, a visão de Bruce Lee era trazer aquilo que era de melhor que a arte marcial ou qualquer outro esporte ele tinha, tá bom? Então, gente, essas foram as 5 curiosidades sobre Bruce Lee. Eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Se você já conhecia alguma delas, comenta, faz aí o seu comentário. Se você não conhecia, ou o que você achou mais curioso, mais interessante,
compartilhe aí o seu comentário que eu vou adorar responder o seu comentário, tá bom? Esmaga o botão do like, inscreve-se no canal porque muita coisa boa ainda virá.